Se eu fosse usar uma máquina do tempo, eu voltaria pro passado. Mas não passado, tipo assim, Idade Média. Mas assim, mais ou menos essa época, assim, entre 1800 e 1900, porque eu sinto que foi uma época que teve um impacto cultural muito grande. Como dessa questão que vocês falaram que o Júlio Verne, que acho que criticava ele, né, por conta de não ser tão científico, mas acho que ele nem se propõe tanto a isso, assim. Ele tenta explicar aquilo que ele sabe, né, aquilo que é possível explicar. Ele não tenta dar uma super justificativa de como que se faz uma viagem no tempo, ou como funciona a máquina do tempo. E eu acho que é importante, né, antes de fazer os comentários, meio que situar a época histórica, na época que ele escreveu o livro. Com 8 anos de idade, o Wells vai sofrer um acidente, ele vai quebrar a perna, e a partir desse momento ele começa a receber livros. As próprias elucubrações do viajante do tempo, enquanto ele está lá, deixa muita dúvida se aquilo tudo foi verdade ou não. E é isso que é o encantador do livro enquanto escritura. Olá, temporanos e temporanas, tudo bem? Meu nome é Cássio Menin e esse é o primeiro episódio do Clube de Leituras Distópicas realizado pela Têmpora Criativa. No episódio de hoje falaremos sobre o livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, um clássico da ficção científica. Faremos um bate-papo muito enriquecedor e divertido. Você também pode participar se inscrevendo no site da Têmpora ou ainda escrevendo para o e-mail que está na descrição do episódio. Lembre-se de compartilhar e divulgar nossos episódios para os seus amigos. Seja bem-vindo, ajuste o volume e boa escuta. Que me chamou a atenção de cara, que o Wells, né, ele era de uma família super pobre, enfim, né, pobre do que a gente imagina, né, mas o pai dele é jardineiro, a mãe dele criada, e depois, com 8 anos de idade, o Wells vai sofrer um acidente, ele vai quebrar a perna e vai ficar um tempão internado, e a partir desse momento ele começa a receber livros, né, em casa, para ler, e daí ele se apaixona pela escrita, pelo menos é o que dizem alguns dos biógrafos. Eu achei essas fotos nesse site aqui, npg.org.uk. É um site muito legal, muito interessante, tem foto assim que vocês nem imaginam de gente lá. Vale a pena conferir também, dar uma olhada, você vai achar de outros autores, outras pessoas. Esse livro, da Máquina do Tempo, é o primeiro livro dele, né, 1895. E depois ele vai publicar uma série de outros textos e outros livros. Uma coisa muito interessante é que esse livro não foi publicado de uma vez só, todo o texto. Ele foi feito em pequenos fascículos. Um autor lá, que era dono de um jornal, ele pediu vários contos para o Wells, e daí ele começou a escrever alguns, e daí depois esse cara foi mandado embora da onde ele trabalhava, e ele criou o próprio jornal dele e pediu para o Wells enviar os textos. E aí diz que fizeram revisões, algumas coisas, e daí juntaram e fizeram o livro. E ainda seguindo nessa ideia, ele vai escrever depois várias outras obras, várias coisas, cunhos diferentes, né? Vários aspectos. Ele se considerava um grande esquerdista, né? Dá para ver bem pela narrativa toda, não só aqui na Máquina do Tempo, mas de modo geral. Ele vai escrever também sobre feminismo, vai escrever sobre o futurismo, e ele mesmo escreve se considerando como um divulgador científico, apesar dele receber várias críticas no período lá, não só dos contemporâneos dele, mas depois de uma galera mais para frente ali, vai falar dele como um inventor mesmo. O Wells recebeu uma bolsa de estudos para estudar a biologia, e ele vai estudar com esse Thomas Huxley. Aqueles caras eram tudo ali parceiro do Darwin na época, basicamente, para expandir as ideias da seleção natural, de modo geral, que eu acho que ficou bem claro aqui nesse livro, né? Para quem leu até o final, já na hora, né? Você já dá uma sacada. 16 de julho de 802.701. Começar, né? Falando sobre as primeiras impressões que vocês tiveram sobre o livro. Que responsabilidade.
Então, a minha primeira proposta é que cada um liste as 3 coisas que mais chamaram a atenção durante a leitura. E eu vou começar com as minhas já. Uma coisa que me chamou muito a atenção foram as palavras usadas. É claro, a gente tem essa questão toda da tradução. Eu e o Cássio, a gente leu a versão publicada pela LEPM, então tem, é claro, as questões de tradução, mas mesmo a tradução tem algumas palavras que eu nunca tinha visto em português. Então tem essas palavras diferentes. A segunda coisa que me surpreendeu, que me chamou a atenção, foram as descrições dele. Então, se a gente pensar, né, com todo esse contexto histórico que o Cássio deu, que ele escreveu em 1895, pensar como ele imaginou, como ele projetou, como seria uma viagem no tempo, e eu espero que todo mundo tenha lido até o final, porque a gente não vai evitar os spoilers. Então, como ele já projeta o fato de que o sol vai se extinguir em algum momento, que vai ficar tudo escuro, enfim, ele imaginou essas criaturas. E me chamou muito a atenção também, o que chama a atenção do próprio narrador, o fato, eu também acho que é muito difícil uma pessoa que não tem expectativas sobre isso, que a gente vá para melhor e não para pior. Só que o contexto mostrado no livro é muito pior aos nossos olhos do que o que acontece hoje. Por outro lado, chama atenção por quê? Porque a gente vive esse momento de polarização e algo parecido com o que o Wells prevê ali no livro dele é bem possível. Eu nunca tinha pensado nisso antes de ler. É um livro que é a primeira vez que eu fiz a leitura dele, apesar de ser super curtinho, a primeira vez que eu li, e eu fiquei com essa sensação do pessimismo mesmo dele, em relação ao futuro da humanidade. E uma curiosidade, se bem me lembro, eu preciso dar uma pesquisada sobre isso, mas, olha só, o Thomas Huxley é avô do Aldous Huxley. Meu nome é Antônio, sou de Curitiba, e eu acho que é importante, né, antes de fazer os comentários, meio que situar a época histórica, na época que ele escreveu o livro, né? Então, em torno de uns 20 anos antes, o Marx tinha escrito Capital. E ele, nessa época, então, era entusiasta do comunismo. Então, ele inicia, né, o livro, quando ele encontra os heróis, fazendo apologia, porque ele parte, primeiro, do pressuposto que aquela civilização bonitinha, com aquele tipo físico igual de todo mundo e tal, era decorrente de um processo comum, né, onde se implantou, então, um comunismo utópico, e isso fez com que as pessoas fossem ficando parecidas, num estilo de vida parecido, com roupas parecidas, com tamanho parecido, etc, etc, etc. Mas quando foi desenvolvido o capitalismo, ele ao longo do tempo, né, como todo bom inglês, deixou de apoiar o Partido Trabalhista e se desiludiu do comunismo. Então, no final da vida, ele, inclusive, depois de conhecer o Stalin, ele refutou o processo comunista. E aí ele passa a introduzir a segunda parte do livro, que é a explicação dessa mudança, não mais pelo comunismo, mas agora por um processo capitalista. E por isso ele introduz os vilões, né, criando uma nova faceta. Em vez da sociedade se desenvolver pelo comunismo, passou a se desenvolver pelo capitalismo. Então, uma dicotomia de classes, porque esse é o discurso do Marx, né, onde se teria a classe rica, a classe A, sendo os heróis, e os trabalhadores, os industriais, né, os operários e tal, que foram relegados ao submundo dentro de um processo, então, de dicotomia de classes.
Outra coisa que eu achei interessante foi o que não é muito comum em romances vitorianos, né? É você ter o romance infrutífero. Normalmente, os livros é o mocinho que conhece a mocinha, sofre uma série de dificuldades, mas no final, o final é sempre feliz. Então, se você pega os livros normais dessa época, você sempre tem meio que essa receita. E ele, inclusive, é inédito porque ele introduz isso. A mocinha morre, né? A mocinha é devorada lá pelos vilões. Meu nome é Luísa, eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo, mas atualmente eu moro em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E assim, eu achei muito interessante os pontos que o Antônio falou sobre essa questão política, porque assim, é impossível você ler esse livro e não pensar no aspecto político e biológico, né, que está presente na obra inteira dele. E algumas coisas que me chamaram a atenção, inclusive assim, eu anotei e cheguei a comentar isso com algumas outras pessoas. Em primeiro lugar, foi o fato dele atentar que a gente ignora o elemento do tempo. Que assim, porque o tempo, ele tá embutido em nós. Então a gente não consegue perceber a mudança ao longo do tempo. Aí ele até cita a questão da fotografia, né? Se você tira uma foto e vai tirando todo ano uma foto, você sente o impacto do tempo. Mas tirando isso, você acaba sendo submisso a ele, né? E ignorar o tempo acaba sendo muito prejudicial, principalmente assim, para quem lê literatura, né? Porque tudo tem a ver com o tempo, né? Quando que esse autor nasceu? Qual foi a influência que ele recebeu? O que estava acontecendo naquele momento? Por que ele escreveu sobre isso, né? E o próprio livro chama A Máquina do Tempo. Então, assim, ele mostra, né, a importância do tempo e como que o tempo atua sobre nós. O segundo aspecto que eu gostei muito que ele mencionou foi a questão da necessidade e do desenvolvimento, né? E uma das críticas que ele faz sobre os Eloi é exatamente sobre isso, né? Que ele fala assim, que as pessoas de classe alta não tinham com o que se preocupar. Então, como não tinha essa necessidade, não tinha por que mudar, né? Não tinha por que pensar, não tinha o que fazer. E aí eu achei isso muito interessante, porque eu tenho lido alguns outros contos mais ou menos da época de ficção científica, e uma coisa que os autores falam muito é sobre isso, do tipo assim, que é a necessidade, por exemplo, um desastre que acontece, igual o momento que a gente está vivendo, que vai trazer essa necessidade da gente se aprimorar, né? Igual a busca da vacina e etc. E a última parte que eu notei foi o final do livro mesmo, em que ele fala que nós, como seres humanos, independente do que aconteça com a gente sempre vai ter essa essência humana dentro de nós, né? Essa esperança que a gente busca, né? De ver as coisas de uma forma melhor. E o livro inteiro ele tentava desenvolver teorias, né? Buscando entender o que aconteceu. Mas no final das contas, o personagem que ouviu a história, né? Ele chega a essa conclusão, né? De que a esperança sempre vai prevalecer. Oi, gente. Eu me chamo Arthur. E eu com certeza não sobreviveria ao Morlock. Mas espero também que o barulho não atrapalhe em casa. Mas o que eu achei legal no livro, são 4 características, mas foi a minha primeira impressão, assim. Porque eu comecei lendo ele, achei que seria meio que uma historinha, assim, do cara contando que viajou no tempo e tudo mais. Mas, tipo, já no primeiro capítulo você leva uma paulada, assim, do cara falando da questão do tempo, que é algo bem interessante, assim. É um aspecto físico do tempo, né? Achei bem legal. Mas as 3 coisas que eu achei interessante, que até anotei aqui, foi a descrição dele de viagem no tempo. Isso eu achei, nossa, fenomenal, assim, porque ninguém tem essa experiência, né? Não tem como você retratar isso objetivamente, dá pra se dizer. Tem que ser algo imaginado, né? E o jeito que ele faz, assim, é incrível, falando que vai estar de ponta cabeça e sua cabeça gira e tudo mais. Outra coisa bem interessante que foi relaciona com a última questão, é que é a imaginação do futuro dele e essa relação que ele faz com o comunismo, né? E que daí as pessoas se dividiram, como a Luísa comentou. E o que eu relaciono isso com a última característica, assim, achei bem interessante, junto com o que o Antônio falou, é da questão da época em que ele escreveu, e que é uma época de muito cientificismo, né? Então, mesmo essa relação social que é o comunismo e a mesma vida em sociedade, como ela se dá, né? Essa divisão de classe e tudo mais, como ele tornou isso um aspecto científico para fazer uma evolução biológica das pessoas. Isso eu achei algo bem interessante.
também todas as outras partes do livro, assim como ele descreve detalhadamente essas questões físicas, né? Mesmo quando vai no futuro e fala do Sol se distanciando, no tempo ali junto com os Eloys, que ele vai explicando as coisas de uma forma bem mecânica, dá para se dizer. Oi, eu sou Glaucia, sou de Salvador, Bahia. Não cheguei a 3 pontos, mas assim, 2 coisas eu posso falar da leitura inicial assim que eu fiz, foi que Mili já falou da linguagem, né? Eu achei uma linguagem assim dura, né? Umas palavras realmente incomuns assim, né? Em português são palavras incomuns assim na tradução. E essa questão da política, porque assim, embora seja um livro clássico, eu não conhecia, nunca tinha lido. E assim, uma pena, porque eu não sabia que ele era um livro tão pequeno. Se eu soubesse, eu já teria até procurado ele antes para ler. Aí eu peguei em PDF, como eu fiquei sabendo há poucos dias, né? Eu falei, vou ver se eu consigo baixar para começar a ler, pelo menos. E aí, além da linguagem, foi essa questão da política que me surpreendeu muito, porque eu estava imaginando que era uma coisa bem científica mesmo, que não ia adentrar nesse campo. 16 de julho de 802.701. Olha só, todos aí colocaram essa ideia da política, acho que está bem óbvia ali no todo, né? Mas eu também, apesar de saber já um pouco sobre, antes de começar a ler a história, sobre os pensamentos dele, eu fui sem expectativa, assim, nenhuma. Eu peguei o livro e falei, vou ler essa novelinha aqui, esse romancezinho. É uma novela, né? Não dá para dizer que é um romance. E eu acho que eu estava tanto tempo lendo outro tipo de literatura que acho que me pegou de surpresa, assim, a leitura no geral. O que me chama atenção, na verdade, é mais a maneira como ele consegue fazer a movimentação da história e para que ela aconteça sem que você precise ficar preso ao que eu vi muitas pessoas comentando por aí, que são as explicações científicas exatamente de como que constrói a máquina, como que funciona isso, como que funciona aquilo. Não precisa, né? Acho que é o jeito que ele vai narrando tudo ali que é o que me pegou. Uma estratégia também que me chamou muita atenção foi recurso literário mesmo, uma técnica, né, que ele utilizou, onde ele não precisou criar uma narrativa daquela de diálogo, né? Ele mesmo criou uns personagens ali que não tem nome, né? Basicamente tem, né? Uma hora ele fala ali alguns nomes, mas ele não precisou daqueles diálogos com travessões, né? Com aquela coisa assim, fulano disse tal coisa, fulano disse tal coisa, para narrar a história. Ele mesmo se põe no lugar de narrador ali da história, né? Até eu discuti com a Mili um pouco, quando a gente estava ainda no 4º capítulo, a gente já estava discutindo sobre o livro, o que a gente estava achando. E justamente isso. O que mais me pegou foi isso, assim, essa forma que ele utilizou de recurso mesmo para narrar a história. Eu acho que é uma ferramenta muito legal, sem precisar daquela coisa do diálogo para ficar uma coisa maçante, assim, pesada, pelo menos de outras coisas que eu já tinha lido, de romance, novela, enfim. Bom, seguindo ainda nessa lógica, antes de ir para a próxima questão, eu tinha colocado um momento glossário, justamente essa brincadeira das palavras, porque ele usa umas palavras que ele, provavelmente o tradutor, lógico, né? Na hora que foi traduzir, o cara ficou muito tempo, eu acho, em cima, pegou o Aurélio gigante, aquele desse tamanho, assim, e ficou lá. E aí, essa palavra não dá, essa palavra dá, essa palavra não dá. Essa não encaixa, porque é muito diferente, assim. Você meio que consegue entender ali o sentido do que ele está dizendo. Que eu acho que isso é um grande louvor aí ao tradutor, né, de modo geral. Eu sei que teve gente que leu em inglês, mas o papel do tradutor ali é incrível, né, principalmente na hora de narrar as cenas principais, né, no ápice da história lá. Eu tenho uma lista de palavras, estava vendo aqui. O que é, por exemplo, claudicava? Esse é do meu tempo, significa mancar. Quando você fica com uma bolha no pé, você dá aquele passo em falso. Que parece que também está mancando, mas não é. Você tem o contexto dela ou não? Vou ler a frase inteira.
uma figura colossal, aparentemente esculpida em algum tipo de pedra branca, surgia indistinta além do renque de azaleias, vista de forma enevoada através da chuva e da saraivada. Então, renque é quando você entrelaça coisas. Antigamente se vendia cebola em renque. Então, a cebola tem aquela parte seca que você vai trançando, tipo uma corda, e a cebola fica como se fossem uns penduricalhos, assim, numa determinada corda. Isso é um renque. É mais elaborado do que eu achei, que era só fileira. Agora parece uma palavra que pagodes. Pagode é a construção chinesa, construção oriental. Aí, mas ela foi Essa é fácil, passar. essa todo mundo Essa é sabe. fácil. Eu não sei se todo mundo sabe, essa eu sabia, mas derribados. Derribados é cansado, meio que preguiçoso. Também de dicionário, inerme. Inerme é ficar parado, não ser ativo. Seria uma explicação para a palavra inerme. Quando você não toma uma decisão, quando você não faz uma determinada ação, você fica neutro. Se você não levar um canivete no bolso, você fica inerme. Isso. Você não tem ação, né? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Pensar nessas palavras como elas todas, assim, todas as explicações que você deu, como elas enriquecem o texto, né? Porque ele poderia ser um texto muito mais pobre se fosse usado, por exemplo, indefeso, no lugar de inerme, que cria uma outra imagem. Eu vejo a leitura como, enfim, cada um faz a sua leitura do livro, isso que é o mais interessante, né, da gente conversar sobre os aspectos que chamaram atenção e tal, mas eu posso separar a leitura em dois grandes grupos. Um deles é quando eu leio o livro e pego as informações apenas do livro e ignoro totalmente o contexto histórico dele. Eu leio o que o autor colocou no papel, simplesmente isso. Então, eu cruzo as informações com a minha bagagem pessoal e tenho uma interpretação. Aí, se eu quiser ampliar ou ter uma nova interpretação sobre aquela obra, eu vou realmente atrás do contexto histórico, ver quem foi esse autor, em que momento da vida ele estava, onde ele viveu, como ele viveu, se essa é a primeira ou é a última obra. Essas coisas daí começam a fazer diferença. Eu, pessoalmente, gosto de fazer a leitura pelo que o autor decide colocar. Isso porque eu escrevo também. Então, eu gosto de prestar atenção, né? Falamos muito sobre essa coisa da linguagem, gosto muito de saber das ferramentas que ele usa para desenvolver a narrativa, né? Tem essa jogadinha que nos 2 primeiros capítulos é um narrador, a partir do terceiro muda o narrador, porém, ainda é o narrador inicial, contando uma versão da narração que ele ouviu, e depois no final volta esse narrador inicial, mas a gente vive, na verdade, a maioria do tempo, com o viajante do tempo. Tem essa coisa de muitas pontas soltas nesse livro, muitas delas. Porque no final das contas, imagino eu, se eu entrar na cabeça da pessoa que escreveu, ignorando totalmente quem seja, imagino que ele não quis responder essa grande pergunta. Afinal, o viajante do tempo viajou no tempo ou ele viajou na maionese? Simplesmente não fica claro isso. Por quê? Porque ainda é aquela época dos ilusionistas e tem as luzes que bruxuleiam. Como é que é? Perdi a palavra. Mas tem esses jogos de luzes, essas dúvidas, as próprias elucubrações do viajante do tempo enquanto ele está lá. Isso tudo deixa muita dúvida se aquilo tudo foi verdade ou não. E é isso que é o encantador do livro enquanto estrutura. E tirando a dúvida do Cássio, é uma novela porque só tem um plot, só tem uma ação. Então a gente só acompanha o viajante. Romance é quando tem várias historinhas entrelaçadas. Fiz até uma borboletinha aqui. É verdade, eu já tinha aprendido sobre isso, inclusive lendo o guia de roteiro da própria que está falando com vocês aí. E já vou aproveitar e fazer a minha fala sobre isso que você comentou, que eu também, apesar de ter lido, não fui com essa expectativa pensando, vou achar isso, achar aquilo. Eu li realmente pela história e pelo que ia acontecer ali. E eu acho que foi isso que mais me pegou, né? Talvez a gente podia fazer uma coisa aqui, comentando por capítulos, assim, se alguém lembrar ou quiser fazer,
mas pode fazer nessas falas também, falas mais soltas, entre aspas, assim. Eu já digo que o capítulo 5 e o capítulo 9, para mim, são os melhores. A forma que ele descreve essas duas coisas ali, tudo, é simplesmente incrível, assim, achei muito legal mesmo. Fiquei bem encantado com a Máquina do Tempo. Eu realmente não esperava que fosse tão fácil e divertido de ler quanto foi. Eu li esse texto há um tempinho já, que eu li várias coisas entre isso, né? Mas o que a Milena comentou sobre a questão da narrativa, né? Realmente me chamou assim, muita atenção, porque, assim, eu não sei se é um recurso de autores da época, mas eles usam muito falas de personagem para poder descrever a história em si. Então é sempre um personagem que está narrando e um personagem que está narrando que o outro personagem está narrando a história inteira. E essa questão que você comentou sobre ele deixar em aberto, assim, não dar detalhes precisos, né? Tipo assim, mas como é que funciona a máquina do tempo? Né? É igual na narrativa deu pra gente perceber que ele não tinha um controle, né, da máquina, tanto que ele ficava assim, meu Deus, tá passando, e ele não conseguia, assim, agir, né, ele ficou meio abobado. E eu penso que isso tudo, assim, parando pra pensar que era o viajante do tempo narrando a aventura que ele viveu, né, e você vê que na sala ali, onde ele conta a história, existiam várias pessoas que tinham diferentes profissões, né? Você tinha lá um psicólogo, você tinha um jornalista, né? E enfim, e assim, eu acho que ele não explica isso exatamente por causa dessa questão assim da sociedade de ter que ter uma prova assim concreta de tudo. Você vê, ele tinha a flor que ele falou lá que a menina deu para ele, mas assim, para as pessoas aquilo ali não significava nada, entendeu? Ele podia ter conseguido aquela flor ali em qualquer lugar, enfiado no bolso, falando assim, a menina que me deu, lá do futuro, lá. Então, assim, eu acho que ele deixa em aberto exatamente porque, assim, ele não quer, ele quer que a gente decida, entendeu? Se realmente foi verdade ou não. Tanto que o cara que narra a fala do Viajante do Tempo, ele fala que ele acredita. Só que, assim, todos os outros continuam céticos, do tipo assim, tá, legal sua história, parabéns pra você, sabe? Então, assim, né, é muito interessante esse jogo, né, que o autor vai fazendo ali o tempo todo. Eu achei isso, assim, fantástico, eu gostei muito. Inclusive, eu quero ler as outras obras dele para ver como é que isso foi perpetuado, né? Porque, assim, H.G. Wells é o fundador, quase, da ficção científica, né? Aquela geração ali em que ele estava, né? Então, isso impactou muita gente, né? Você vê, você abre ali a Netflix, distopia e ficção e viagem no tempo o tempo todo, né? Então, é interessante analisar e estudar esse tipo de coisa. Isso. Inclusive, em Dark tem uma referência indireta a ele, né, naquele livro, escrito pelo Tannhaus, H.G. Tannhaus. Eu achei mais uma palavra, quero desafiar o Antônio. Seja, ué. Carbúnculos. Carbúnculos são erupções na pele. Não apareceu como erupções, vamos lá. Mas o sentido é esse mesmo. Aqui e ali, de permeio às trevas circunjacentes, tá difícil, os olhos malignos dos Morlocks brilhavam como carbúnculos. Isso, são como se fossem erupções na escuridão, né? No contexto da obra aí. Né? Então é como se uma coisa que você tem tudo escuro, só o olho brilhando. Então é como se fosse uma erupção de luz, né? No caso aí. Achei que você não ia saber essa, mas Carbúnculo também é um composto químico que é feito a pedra de afiar. Pedra de afiar é feito de um composto, não sei o que compõe, mas aí chama-se carbúnculo. Complementando a Luísa e o Cássio, você também falaram, o próprio narrador menciona que o viajante não é uma pessoa crível, né? Não é aquela pessoa respeitável. Então, durante 2 ou 3 vezes no texto, né, ele fala que o cara é aquele cara fantasioso, é aquele cara que meio que ninguém acredita no grupo, que a palavra não é aceita muito facilmente, né? Então, por isso, justamente, eu acho que o objetivo dele era justamente deixar a dúvida no ar, né? No sentido de foi realidade ou foi imaginação? Foi viajar na maionese, como você comentou aí. Eu acho que isso foi proposital, no sentido de
é uma coisa crível, né? A grosso modo, a lógica permite, mas que necessariamente não aconteceu. Então, acho que esse foi um objetivo dele quando escreveu o livro, né? Não transformar numa imposição, deixar mesmo a coisa no ar, deixar que cada um tomasse a sua opinião, cada um tivesse a sua opinião a respeito. Aconteceu ou não aconteceu? E a dúvida é muito mais interessante que a certeza. Aí as novelas e os filmes de mistério que ganham muito dinheiro com isso, né? Voltando um pouquinho, eu fico imaginando na época o povo lendo esse livro, né? A explosão que não foi na cabeça dos leitores, assim, né? De quem consumia esse tipo de texto na época, né? Que nem comentei ali que tinha uma galera que era meio do contra, não curtia muitas ideias, mas pensando que muita gente já estava aderindo a essas ideias e não é à toa que está aí até hoje o texto, né? Mas nessas possibilidades múltiplas da narrativa e em si da história. E aí quando me falou ali deixa umas brechas, essas brechas também, né, que nem ela mesmo já me ensinou em sala de aula, que são recursos literários, obviamente, e tem uma brecha que eu falei, cara, achei uma brecha nesse texto, e ele não vai resolver isso, tá no capítulo 12, ele não vai conseguir resolver, não é possível, que é o lugar da máquina, por onde ele entra, na sala direto. Ele vem como se tivesse vindo de fora da casa para a sala ali e aparece e tal. E pelo menos foi isso que eu entendi. Talvez eu tenha dado uma viajada. Não, mas eu entendi que ele vem de outro lugar e ele aparece na sala de jantar ali, onde está todo mundo esperando para comer. E depois ele vai contar lá na frente, lá no capítulo 11, que é 11 ou 12 mesmo, acho que é no 11, e ele vai falar, a máquina voltou, mas voltou para outro lugar. E aí, você não vai explicar por que você saiu de um lugar e apareceu em outro? Como assim, né? E daí no capítulo 12 ele explica que foi quando os Morlocks moveram a máquina dele para a estátua que deu essa mudança de lugar, de um pedaço para o outro. E daí eu falei, putz, cara, fez certinho. Comentar dessa questão que vocês falaram que o Júlio Verne, que acho que criticava ele, né, por conta de não ser tão científico, mas acho que ele nem se propõe tanto a isso, assim. Ele tenta explicar aquilo que ele sabe, né, aquilo que é possível explicar. Ele não tenta dar uma super justificativa de como que se faz uma viagem no tempo, ou como funciona a máquina do tempo, né, tanto que, para mim, ficou bem aberto, assim, como imaginar a máquina do tempo. No início eu tava imaginando quase que uma cápsula, assim, meio Doctor Who, sabe, o telefone. Mas no final, quando ele fala que tá entrando os Morlocks lá, e ele já tá sentado, tudo, tipo, me deu uma outra ideia já. Mas outra coisa também que queria comentar é dessa questão da dúvida que ele deixa, né? Se foi uma viagem no tempo ou não. Mas outra coisa legal também que ele fez, eu não sei como é que é muito da literatura da época, se isso era algo comum não, né? Ou se era algo que estava surgindo, ou se ele que tipo quase que inaugurou isso. Mas como ele deixou bem vago o final do que aconteceu com o viajante no tempo. E isso eu achei muito legal, assim, das explicações dele, que ele nunca mais apareceu. Daí ficou lá imaginando o que poderia ter acontecido, se ele voltou para uma época onde tinha dinossauros e, tipo, saiu da máquina e foi devorado, ou se ele voltou quando era tudo um oceano e só abriu a máquina e se afogou, sabe? Ou quando voltou pros Homens da Caverna, assim, é algo bem interessante. E, novamente, essa questão científica que ele faz de datar certinho, tipo, as épocas. Eu nem sei direito, mas, tipo, no Paleozoico, Nossa, eu nem lembro os outros, mas achei bem interessante. Coisa que eu também pensei, assim, que eu achei curioso como ele fez o cara avançar no tempo, né? E eu pensando que, provavelmente, se eu tivesse uma máquina no tempo, com certeza eu voltaria, assim, nossa, tipo, Grécia Antiga, pra falar com Sócrates, sabe? Ou só pra alguma época, mas não tinha pensado de ir pro futuro, assim. Isso eu achei legal também. Essa era uma questão que eu gostaria de lançar. Se você tivesse a máquina do tempo, para quando você usaria ela? Digamos que você só pudesse usar uma vez, ok? Vai e volta.
O Antônio, acho que tem uma máquina do tempo, já usou e viu a minha anotação, que eu ia fazer essa pergunta. Mas gostei do seu adendo. Não tinha pensado em só tem uma chance para usar, só pode usar uma vez. Isso eu não tinha pensado. 16 de julho de 802.701. Olha, eu particularmente, por uma questão pessoal, eu iria para o ano zero, né? Eu iria conhecer os 30 anos de Cristo para ver se é tudo isso que a gente aprendeu até hoje, né? Então, essa seria a minha opção, né? Palestina, do ano zero ao ano 30, mais ou menos por aí. Eu acho que no caso do Viajante do Tempo, ele foi pro futuro, porque, igual eu comentei, eu não sinto que ele teve nenhum controle, assim, sobre pra onde que ele ia. Ele foi e foi isso. Mas, assim, se eu fosse usar uma máquina do tempo, eu voltaria pro passado. Mas não passado, tipo assim, Idade Média, porque Deus me perdoa, ninguém merece aquilo lá. Mas, assim, mais ou menos essa época, assim, entre 1800 e 1900, porque eu sinto que foi uma época que teve um impacto cultural muito grande, né? Que a gente teve ali aqueles movimentos em que as pessoas começaram a se empenhar, assim. Por exemplo, igual foi onde você teve, né, a inauguração da ficção científica na literatura. Você teve também algumas outras questões filosóficas que foram importantes, assim, no meu pensamento. Mas até por causa do texto que ele escreveu, eu penso que voltar para o passado talvez fosse uma possibilidade melhor, porque é igual, quando ele chegou naquele mundo lá e ele viu só a parte boa, ele ficou maravilhado, ele ficou assim, meu Deus, a humanidade chegou na utopia, tão desejada, né, aquela coisa assim, todo mundo se ama, acabou guerra, acabou tudo, né? Só que aí quando ele foi observar, a coisa foi meio por água abaixo, assim, não era bem aquilo que ele imaginava, e tava até, igual a Milena falou, tava pior do que a gente podia ter esperado. Então, assim, ir para o futuro é ir com a certeza de que você não sabe o que você pode encontrar. E, tipo assim, pode não encontrar nada. Né? É igual eu li autores que, por exemplo, o próximo livro que a gente vai ler, na versão tem o prefácio, e ele mesmo fala do tipo assim, na época que ele escreveu o livro, tava assim, foi o quê? A Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, tipo assim, ele falava assim, pode ser que amanhã venha uma bomba e acabe com o mundo todo, e aí não dá pra saber. Aí imagina chegar assim pro futuro e não ter nada lá, né? Igual ele chegou assim bem depois. Então, eu prefiro não correr esse risco, né? Vai que morre lá sem ar, não sei. Complicado. Vou aproveitar o gancho aqui, depois eu jogo para a galera aí, tá? Mas eu simplesmente não ia pensar duas vezes, eu ia para o futuro, ao contrário de vocês. Eu não quero saber do passado, não. Se bem que é tentador, realmente, né? Que nem o Arthur colocou, Antônio, Luísa, mas eu não. Mas, sem sombra de dúvidas, ia me lançar para o futuro também, se tivesse um controle. Ano, não faço ideia, mas que seria para o futuro, com certeza. Saber todas as coisas que vão acontecer, o que aconteceu. Se caiu uma bomba, explodiu tudo, beleza, não tem problema. A gente entra na máquina e volta. Enfim, o pior, acho que a única coisa que pesa é justamente isso, né? Não saber o que vai acontecer e saber que se você voltar, pouca coisa você vai poder fazer para mudar a realidade ali, né? Mas para o futuro, com certeza. Oi. Eu não pensei muito nessa questão, não, mas eu acho que eu iria para o futuro. Também não tenho uma data assim, né? Mas acho que eu iria lá para o futuro para ver o que é que o resultado do que a gente está fazendo agora. Assim, tipo, com a natureza, sabe? Eu acho que eu iria querer ver o futuro mesmo. Putz, pior que eu não sei, eu tô aqui pensando, e até agora eu não decidi para que passado que eu iria. Mas eu vou usar um clichê meu mesmo, acho que eu iria para o Japão feudal, ver como era a era dos samurais. Eu iria para o passado, mas é que eu acho, eu me encanto, na verdade, com muitos passados. Ou o Japão feudal, eu ia ter que pensar um pouco. Ou Alexandria, a biblioteca de Alexandria é muito tentadora. Eu iria para lá, antes de pegar fogo, né, de preferência. Eu tô pensando aqui pra algum lugar que eu iria e olha, eu não faço ideia. Nossa, não consigo imaginar tanta coisa legal. Eu provavelmente gostaria de fazer alguma coisa assim pra ou presenciar algum evento histórico assim que tipo mudou radicalmente alguma situação, talvez grandes navegações,
tinha pensado naquela de Roma ou Constantinopla, só que é muito violento, mas algo nesse nível, assim. A Biblioteca de Alexandria também é muito boa. Mas eu também tinha pensado muito, que nem eu tinha falado de voltar, assim, na Grécia Antiga e conversar, que nem com Sócrates. Mas eu fiquei pensando em voltar e conversar com outros filósofos. Deve ser muito, assim, só os clássicos. Voltar e conversar com Tomás de Aquino. Não sei, gente, eu não sei pra onde eu iria. Eu ia ficar na dúvida e não ia usar a máquina do tempo, acho. Tô me sentindo assim também, acho que eu não ia usar. Eu sou tipo aquele personagem do The Good Place, o Tiri. Tem só uma opção, ou tem duas, assim. Só pode usar uma vez. Vou ficar tentando decidir e não vou fazer nada. Mas essa é uma opção do autor no livro. Ele sentar e ter exatamente esse pensamento. Aonde eu vou, não vou, vou ficar. E aí ter um rompante de coragem e apertar e perder o controle, como a gente comentou aqui. Mas essa sua dúvida e de alguns aí do grupo foi justamente o que ocorreu com o viajante. Na primeira instância ele sentou e não vou mexer, não sei o que e tal. E aí criou coragem e foi. É um bom explorador da natureza humana. Aliás, eu tenho uma curiosidade que eu tinha me esquecido. Ele é autor de várias obras, mas tem uma em especial que é Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos é 1898 e como é que era o nome do rapaz? É aquela famosa narração dos marcianos, que foi feita em 1938, que as pessoas acharam que era verdadeira. Orson Welles. Orson Welles, muito obrigada. E nessa narração que foi feita no rádio, essa transmissão, o Orson Welles, ele realmente enganou todo mundo que estava ouvindo e a galera ficou desesperada, achando que os marcianos estavam invadindo a Terra. Só que o que eu não sabia nessa brincadeira é que o texto é do Welles. Isso eu realmente ignorava até então. Achei bem interessante. Fake news, realmente, era fake news de 1938. Mas diga-se de passagem que não foi proposital do Welles. Sim. Ele começou como um programa de rádio, ele avisou que era uma dramatização do Guerra dos Mundos e tal. O problema foi que o pessoal ligou o rádio depois dessa explicação dele. E aí, como a narrativa era de um jornal nacional da época, né? Como se você ligasse, tivesse o Jornal Nacional e o Bonner, atenção, caiu lá, não sei o que e tal. Teve gente que se suicidou, né? Achando que realmente a Terra estava sendo invadida. Isso mostra um pouco o que esse povo não estava pensando nessa época, tudo que não tinha na cabeça, né? Para ouvir, e acreditar e se matar ainda. Mas é bem o que o nosso amigo escreveu aí. Era uma fake news, que todo mundo acreditou. Então, você vê que 30 anos, 40 anos aí da primeira apresentação, o pessoal continua acreditando. Se você não sabe a origem, se você não checa, né, a informação, você acaba acreditando nela. Né? Nem fale. 16 de julho de 802.701. Bom, eu também tenho uma curiosidade. Tem uma parte no livro que ele vai falar de uma música. Eu tive que ir atrás, eu não me contive. E eu achei a música, essa aqui. I'm wearing away, John, like stories and thoughts, John. I'm wearing away to the land of the living. Até quero lembrar aqui o momento que ele fala dessa música, que eu tinha esquecido, eu procurei rapidinho. Quando ele tá dançando pra Wina. Isso, é um momento ali que ele tá alegre, não me lembro o que acontece um pouco antes, mas que daí ele fala, e daí eu fiquei na pilha de achar a música, que achei divertido, que a música realmente existe, né? Porque poderia ser ele ter inventado qualquer nome, jogado aleatoriamente. Inclusive, ele vai fazer isso também em outras partes do texto. 16 de julho de 802.701. Vamos aproveitar o gancho, acho que a gente podia entrar mais a fundo na história em si, para não ficar uma coisa tão divagante, assim, digamos, mas falar mesmo sobre algumas cenas importantes que vêm na memória de vocês. Sei que vocês já comentaram, cena tal, isso, aquilo. Vou começar já falando de cara, depois vocês podem falar bastante. Mas o viajante do tempo, ele era meio viajante mesmo, né? Não julgando a história. Aí, pô, bicho, se tem um fósforo, tem as paradas, você sai queimando todos os teus palitos, fazendo os negócios.
E daí depois se acha o fósforo de novo. Você sabe que tem que atravessar, que os bichos têm medo de fogo. Você não sabe fazer uma tochinha com um pedaço de tronco de madeira. Eu sei que isso faz parte da história que enriquece, né? E é a parte que eu mais gosto, que é essa parte toda da floresta, quando ele está voltando do palácio, que faz também uma descrição desse palácio aí, que é incrível, né? Quando ele está voltando ali com a Vina, vou chamar ela de Vina. Quando a Vina, é porque a gente mora em Curitiba, e em Curitiba não existe salsicha, é Vina que chama. A Vina, ela tá voltando com ele ali, obviamente, os dois cansados, aquela coisa, e vai entrar à noite, né? E, enfim, eles começam a ser cercados, vai entrando a escuridão na floresta, e até que acontece aquela cena que ele narra ali de forma magistral, onde ele vai se perder da vida, né? A gente não sabe o que aconteceu de verdade, mas todo mundo imagina que ela tenha morrido, obviamente, né? Pelo que os bichinhos tenham devorado, ou sei lá, feito alguma coisa com ela, porque toda hora ele fica jogando essa ideia, que aquela imagem que ele viu uma hora sobre uma mesa lá quando ele estava no buraco, era a própria vida. Enfim, essa é a parte da história em si mesmo, que eu não conseguia parar de ler, né? Fiquei lá, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Eu separei aqui um trechozinho que eu achei muito interessante aqui. Lamentei ao pensar quão breve o sonho da inteligência humana tinha sido. Ele tinha cometido suicídio. Tinha se estabelecido firmemente no conforto e na tranquilidade. Uma sociedade equilibrada cujo lema era segurança e estabilidade. Os ricos tinham sua riqueza e seu conforto garantidos, e os trabalhadores sua vida e trabalho. Não há dúvidas de que nesse mundo perfeito não havia problemas de desemprego, nem questões sociais não resolvidas, e uma grande paz se seguiu. Esse é o dilema de todo governo, né? Promover segurança e estabilidade e dar trabalho, pão e circo, né, para os trabalhadores. Então, na medida que você consegue resolver isso, você cria uma paz, mas, na opinião do autor, isso não é muito benéfico. Uma cena que eu achei bem bacana, assim, foi quando ele foi entrar, acho que no... Não sei como é que ele chama, aqueles tubos de ventilação, né? Não, um pouco antes, na verdade, quando ele vai entrar nos escombros. Acho que é quando ele conhece os escombros que daí ele tem o primeiro contato com os Morlocks, né? Eu achei bem legal, assim, como ele constrói o suspense naquela cena, que passa tipo uma criatura correndo, e ele não descreve muito como é que é, e aí ele vê no escuro, vê só algumas características, e depois ele vê lá embaixo passando. Eu, quando li, eu tava lendo de noite, assim, eu sou bem medroso. Nossa, e eu ficava imaginando essa criatura, meu Deus, se eu visse isso, eu não sei o que eu faria. Eu com certeza entraria naquele buraco, acho que eu deixaria a máquina do tempo. E daí eu também fui pesquisar agora, porque na minha mente, né, quando ele descreve os Morlocks, pra mim são umas criaturas, tipo, magrinhas, assim, que andam que nem aranha, né, como ele fala, e tem um cabelo mega estranho. Aí eu fui pesquisar no Google Imagens como é que seria, e é umas coisas mais assustadoras que eu pensei, só que é bem diferente do que eu pensei também. Mas isso, eu achei essa parte toda do suspense, do terror que ele faz, é algo bem legal do livro, assim. Eu acho que ele faz de um jeito bem curioso e interessante, assim, acho que cativa. Mas vocês não acharam que até as descrições, porque as descrições dos Eloys, elas são bem mais certeiras do que as descrições dos Morlocks. É como ele sempre vê no escuro, não sei o quê, ele chama atenção aquela... É uma coisa muito mais tátil, sensorial, a descrição deles, do que próprio visual. Tem só os olhos vermelhos, a pele branca, coisa meio gosmenta, mas isso é outra coisa que dá essa abertura para cada um imaginar de um jeito. E eu me lembrei agora que tem um filme de 2002 chamado A Máquina do Tempo, baseado nesse livro, que eu não me lembro ainda bem, apaguei todas as imagens dos personagens todos, mas eu lembro que eu vi e eu fiquei encantada com aquele filme. Eu até quero rever para ver qual vai ser o tamanho da decepção. Mas eu lembro, a única coisa que eu guardei bem é que ele entrava nesses túneis e encontrava uma outra civilização, só que as claras, não como é descrito no livro. Entrava lá um outro mundo. Eu marquei umas coisas muito longas aqui, eu gostei de várias. Eu gosto da parte que ele diz que o comunismo acabou com as famílias, mas acho que eu vou ler esse trecho aqui mesmo um pouquinho longo. Em algumas dessas visões de utopia sobre os tempos que nos aguardam e que tive a ocasião de ler, encontram-se vastos detalhes sobre técnicas de construção, arranjos sociais e assim por diante.
Mas ainda que tais detalhes sejam bastante fáceis de se elaborar quando o mundo inteiro está contido na imaginação do autor, são totalmente inacessíveis para um viajante verdadeiro a se mover entre as realidades que encontrei ali. Imagine as histórias sobre Londres que um africano negro recém-saído da África Central levaria de volta para sua tribo. Como ele poderia conhecer o funcionamento das companhias ferroviárias, os detalhes dos movimentos sociais, a explicação sobre os fios de telefone e telégrafo, as atividades por trás das entregas de encomendas pelos correios ou empresas concorrentes, o mecanismo das ordens de pagamento postais e coisas semelhantes? Contudo, nós, ao contrário daquele povinho, estaríamos perfeitamente dispostos a lhe explicar todas estas coisas. E mesmo no tocante àquilo que soubera, quanto poderia fazer para que um de seus amigos que nunca viajara pudesse apreender ou mesmo acreditar, então, pensem como é pequena a diferença entre esse negro africano e um homem branco em nossa própria época e quão amplo era o intervalo entre mim e esses habitantes da Idade de Ouro. Eu percebi a existência de muitas coisas que estavam fora da minha linha de visão, mas que contribuíam para o conforto de que agora partilhava. Porém, salvo por uma impressão geral de sua organização automática, temo que haja muito pouco que eu possa explicar a vocês a respeito das diferenças então existentes. É praticamente um trecho de metalinguagem da escrita, né, que ele fala sobre a gente ver o todo, usufruir desse todo, mas não entender como ele funciona. E daí, enfim, aqui a gente pode, isso é o que ele fala no texto, né? A gente pode fazer várias interpretações e a mais óbvia que vai parecer é realmente o funcionamento da sociedade, o famoso mecanismo, tanto para bem quanto para mal. E também o quanto ele conseguiria explicar sobre essa experiência que ele viveu, né? Qual que seria a fidelidade dessa experiência que ele viveu, da explicação da experiência que ele viveu. Ele não tem como descrever de forma fiel, só vivendo aquela experiência as outras pessoas poderiam compreender o que foi encontrar esse futuro. Você hoje tem o exemplo aí do pessoal que acredita nos discos voadores, que fala justamente isso, né? E nos textos, nas imagens lá dos povos antigos, a explicação que ele dava para uma nave era uma serpente voadora. A explicação que ele dava para, sei lá, o raio laser era o Zeus lançando raios. Então é exatamente essa perspectiva, né? Como é que você descreve uma coisa que ninguém viu em palavras do seu dia a dia? Toda profissão, e esse é um grande problema hoje em dia, toda profissão tem sua linguagem técnica e cria palavras que se você não usa, se você não faz parte daquela profissão, você não entende, né? O exemplo aí é o deletar. Até que você não usa computador, você não sabe o que é deletar, porque a palavra não existe, não existia até pouco tempo atrás. Como é que você explica para alguém que some, que desaparece? É uma ação de fazer desaparecer. Se você não sabe o que é deletar, você não consegue explicar. Gostei das ideias aí dos dois. Que se amarram ali, né? Na explicação da metalinguagem com um exemplo na atualidade. Mas aí, pegando o que a Miri falou ali do funcionamento da sociedade, eu lembrei uma coisa lá do começo que a gente não falou muito, são especificamente sobre os personagens em si e as criaturas, né? Agora a gente falou um pouco sobre os Morlocks, mas também esses heróis aí, esse povinho simples, comedor de frutinha, tinha umas coisas meio esquisitas ali, né? A hora que ele conhece a Vina, e o que acontece? Eles estão nadando num riacho, e daí ela vai uma correnteza num cantinho, e fica todo mundo parado, observando lá de boa. Quietinho. Tinha déficit de atenção, exatamente. Eles não tinham memória, pelo que eu entendi, né? Não sei se eu entendi direito também, mas pelo que eu imaginei no contexto ali, é que eles percebiam uma coisa na hora, por isso que toda hora eles estavam rindo, felizes, alegres e contentes, e dali 2 dias já tinham esquecido tudo. E aí eles precisavam voltar para ver aquela novidade. Talvez isso mostre um pouco dessa alegria, né, que ele descreve lá várias vezes da Wina sempre dançando e pulando em volta dele, seguindo uma coisa, que
quando ele chega também, esse povo se aproxima dele, e quando ele vai para o lugar lá para onde tem as residências, que ele entra lá também, né? Ele vai ser rodeado, né, pelas criaturinhas e vai seguir nessa lógica. Então, isso é uma coisa interessante do próprio povo, que não tinha senso das coisas, mas assim, mesmo quase como se fosse um animal, né? Na hora eu lembro que eu falei que eles pareciam cachorros. Mas eu não sei se eles não tinham memória, eu fiquei pensando nisso agora, tá? Tem essa lembrança do medo, não bem o medo, né? Mas essa coisa da escuridão. Que eles parecem não ter um senso, como que eu diria? Não é bem um senso de comunidade, é o de se importar com outros, eles não se importam com o outro. E uma coisa interessante que eu até destaquei aqui, mas é outro trecho longo, pelo menos o Viajante do Tempo não identifica gênero neles, né? Todos são muito iguaizinhos. Tem o gênero feminino, o gênero masculino, pelo que eu entendi. Ele supõe ali. Até porque eles passam o tempo rindo, brincando, se reproduzindo na relva, assim, felizes, mas ao mesmo tempo não tem esse senso de união mesmo, sei lá, de se importar com o outro. Não tem os mais velhos, não fica claro se os Morlocks realmente comem os mais velhos. Isso tudo é bem interessante pensar também, que é uma visão do Viajante do Tempo. A gente em nenhum momento vê os Morlocks como esses caras malvados, né? O cara realmente matando, se alimentando dos Eloys. É a visão dele. E aí que fica a dúvida. E a dúvida, como a gente já disse, é proposital. Mas eu não tenho certeza se eles não têm memória. Acho que eles só não têm esse senso, talvez, de comunidade. Eu não sei bem como nomear isso. Tipo, eles estão, eu vou viver minha vidinha, vou ser feliz aqui, vou fazer o que estou a fim de fazer agora e vou dormir amontoadinho, porque acho que é melhor assim. 16 de julho de 802.701. Uma das coisas que dá para comentar, né, é que o conceito é que a ignorância traz alienação. Na medida que você não sabe, você se desliga do fato. Isso é bem o exemplo dela caindo na correnteza. Na medida que você não sabe que cair numa correnteza é perigoso, você vai ficar alienado, porque você não tem conhecimento de que aquilo é perigoso, de que aquilo exige uma determinada ação. Tá? E ele comenta no livro que os Eloys o comportamento era parecido como criança. Aí o déficit de atenção, ou seja, você não foca, você não se dedica, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha memória. Você se lembra, mas aquilo não é importante para você. Então, você olha, faz meia volta e vai embora. Seria mais ou menos esse tipo de coisa. Então, ele fala no livro que o comportamento é um comportamento infantil, porque eles não tinham preocupação, eles não conseguiam manter o foco, a ponto de vinham. Ele aprendia algumas palavras e aí dali 5 minutos, igual a tua aula lá. A gente vai aprender 5 minutos e o resto se perde, né? Você acaba indo para longe. Então, a ignorância traz alienação. Por isso que a informação é importante. A dúvida é como eles chegaram a esse ponto, né? De isso ser quase não, né? A impressão que dá é que eles têm esse comportamento genético, é dado no DNA. Então, o que pareceu assim para mim nessa questão, nessa utopia, né, que eles chegam, na verdade se dizer, eles acabaram, acho que, se focando muito mais num prazer mesmo, tipo, eles podiam fazer o que quiser, né? E aí que vem essa questão de não ter memória, que é como se algo que não tivesse necessidade, né? Ele, assim, uma memória, exata memória do medo, né, para eles não morrerem, no caso, com os Morlocks, mas de resto, assim, tipo, era só eles aproveitando ali, curtindo, dá pra se dizer. Que me pareceu essa questão essa questão do prazer tá aí relacionada à evolução deles, né, de se mantendo, assim, sozinho e livre, né, sem nenhuma preocupação. E aí talvez venha até a questão da ignorância porque, como a gente sabe, ir atrás de algum conhecimento não é fácil, né, normalmente. Qualquer literatura, assim, às vezes a gente começa lendo, até pegar o ritmo demora, então pode até ser uma das coisas que, assim, já imaginando, né, que eles talvez não tenham feito por causa disso, de se dedicar a algo muito mais momentâneo, dá para se dizer, que é mais rápido do que algo realmente produtivo, assim, se dedicando. Eu até tenho uma dúvida em relação
essa sociedade dos Morlocks e a deles, mas eu comento mais pra frente, talvez. Então, o que o Arthur falou foi um dos pontos que eu tinha ressaltado no começo, sobre essa questão que ele falou, assim, que se não existe nada que coloque a gente, assim, se não existe mudança, né, se existe uma constância ali e a gente tem esse conforto, essa segurança na nossa vida, a gente acaba sucumbindo à ignorância porque não tem nenhum motivo, assim, pra sair dela, né? E é igual, eu já conheço um pouco do próximo livro, do próximo coisa, e na verdade meio que a crítica também é essa, né? Do tipo assim, que uma estratégia que o governo utiliza é exatamente igual o Antônio mencionou, do pão e do circo, né? Do tipo assim, você deixa as pessoas desfrutarem do prazer e da ignorância como se aquilo fosse uma coisa normal e aceitável e faz com que as pessoas amem aquilo. Tipo assim, ele tá mostrando ali que as pessoas sucumbiram tanto à ignorância que elas amam a ignorância. Então, pra elas, se a pessoa tá do lado, tá morrendo, tá tudo bem. Porque, assim, não é ela que tá morrendo, sabe? Então, assim, é uma crítica que ele faz, porque cada vez que o tempo passa, a gente percebe que a gente vai, né, é igual, tipo assim, eu gosto muito de séries, eu gosto muito de livros e tal, mas assim, às vezes a gente fica tão preso, sabe, a essas realidades, assim, que não são a nossa realidade, que a gente acaba também ignorando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é igual a situação do Brasil, né, nesse contexto. Tem muitas pessoas, assim, que veem que tem um problema, mas para elas tá tudo bem, sabe? Tipo assim, ah, né? Então, assim, é igual a gente mesmo aceita a ignorância, sabe? E a gente tem consciência disso, só que a gente não faz nada para mudar. Então, eu acho que ele criticou bastante nisso, né? E aí foi a consequência dos Eloys virarem a presa dos Morlocks, né? Porque os Morlocks, a necessidade de se alimentar naquele ambiente que eles tinham, forçou eles a agir. E aí eles se tornaram os predadores, né? E os Morlocks são os malvados? Jogar para todo mundo a pergunta. Então, essa é uma coisa que eu ia comentar também, como é mais uma coisa que o livro deixa em aberto, assim, que é legal de imaginar, é como que é a vida dos Morlocks lá embaixo, né? Porque a gente sabe que deles lá em cima é estável e tudo mais, mas eles não sabem nada dos Morlocks. E aí dá pra imaginar tudo, né? Vai que lá embaixo os caras são tudo tranquilo, assim, vivendo também de um jeito diferente, mas na deles, de um jeito estranho. Mas eu não sei se ele, vamos dizer, por ser operário, se tem uma diferença, assim, uma separação, e talvez algo até mais grave, até de escravidão, dá pra se dizer, né? Tem uns que ficam sempre ali, não tem opção nenhuma de conseguir evoluir, enquanto tem uns que tá lá em cima fazendo um trabalho bem mais simples, né? Isso é interessante da sociedade. Mas, não sei, pra mim eles são do mal, são feios também. Se é feio é do mal pra mim. E Eu acho que, da perspectiva do Viajante do Tempo, os Morlocks são do mal, porque ele se sentiu ameaçado, né? Ele achou que iam matar, iam comer ele. Então, assim, do ponto de vista dele, seria mal. Mas, assim, eu não acho que fosse mal. Porque o bem e o mal é uma questão muito de perspectiva. Então, assim, é muito difícil a gente definir, né? A gente tem que assumir um ponto, é igual. Se a gente quiser ficar do lado do Viajante do Tempo, são maus, né, dos Eloys aparentemente maus, mas se a gente for parar para pensar, assim, num ponto de vista amplo, né, de como a vida funciona de um modo geral, é igual, sei lá, uma onça seria um predador pra gente, né, porque eles comem carne, a gente é carne, mas, tipo assim, do ponto de vista da natureza, elas não são más, né, elas estão vivendo, elas, né, estão tentando ali seguir a vida delas, então é muito relativo. Eu não acho que sejam maus em si. Eles precisam comer, então assim, eles seguem a necessidade que eles têm. Eles não estão fazendo, tipo assim, vingança. Ai, quero matar aquelas pessoas que fizeram ser assim. Não, eles estão, tipo, seguindo a vida deles, sabe? Meio que isso. Não sei se eles não estão fazendo vingança, porque a gente também não tem essa informação, na verdade. só comentando ali o que a Luísa disse, da questão do ser bem e mal, uma coisa que eu fiquei pensando, supondo que eles fossem do mal, e pensando vamos dizer, um certo e errado, na verdade uma questão de culpa, né? Se não daria pra gente atribuir uma culpa aos Eloys por, de certa forma, no passado deixar eles chegarem naquela situação, assim, de ser jeito horrível de viver, né? Então, pensando se a culpa é deles mesmos, se tem uma culpa anterior, no caso que pertence aos Eloys. Um problema ético. Bom, eu já vejo isso como uma diferença de cultura, né? São duas civilizações. E é interessante pensar, voltando na estrutura do livro mesmo, como o fato de ser a narração do Viajante do Tempo, a gente tem um narrador parcial, que é um narrador que participa da história,
né, que ele é o personagem da história, e é exatamente esse fator, não é uma escolha ao léu, é uma escolha muito bem feita do autor para fazer a gente pensar nessa leitura superficial, né, se a gente fizesse uma leitura superficial, que não é o caso, mas uma leitura superficial da história, achar que os Eloy são os bonzinhos e os Morlocks são os malvados. Mas se a gente fizer uma leitura mais detalhada, a gente não tem nenhum indício de que os Morlocks estão de fato atacando ele. Ele se sente atacado, a gente tem isso dele, mas ele não tem indícios que eles estão atacando. Isso é muito interessante. Está escrito no livro que na Lua Nova, na Lua não sei das quantas, os Morlocks saem do subterrâneo e caçam, e capturam eles. Então, existe um trecho a ponto dos Eloys terem medo desse ataque. Mas no final esse ataque nunca aparece, né? Ele veja bem, Não. o viajante fica 8 dias, aprende uma linguagem, interpreta essa frase, mas ele nunca vê acontecer. Ainda é uma informação parcial, a gente não tem a cena acontecendo. Tem do ataque da Vina, da Wina. Mas Eles não saem, fica claro. e Atacam ela, mas ele e não levam vê direito. e levam ela embora, né? Eles separam o casal. Mas não fica claro, não tem assim, eu vi eles levando ela, não tem isso. Não, tem. Fica Isso, uma coisa nas entrelinhas, a gente pode um pouquinho, interpretar que sim ou que não. Um pouquinho antes do incêndio, ele comenta, né, que ele perdeu ela, que os Morlocks levaram. Então existe essa situação, não de canibalismo. Até aí concordo com você. Ele vê as carnes lá em cima da mesa, mas ele mesmo comenta que pode ser o veado branco que ele viu anteriormente lá. Ele deixa no ar, mas ele não afirma que existe o canibalismo. Isso chama-se ser parcial, é isso que ela está colocando no livro. Essa cena que você está falando, não é que ele se perde, ele coloca ela no chão, porque ele precisa arriscar um fósforo para acender alguma coisa para espantar. Só que nesse meio tempo ele começa a se desesperar porque o fósforo não risca. E daí o incêndio começa a vir por trás dele e os Morlocks começam a cercar ele e ele começa a andar, se debater. E é nisso que ele se perde. E aí ele tem que fugir. Daí ele vai pegar o bastão dele para tentar espantar. E nisso que ele consegue espantar, ele olha, não vê a Vina e dá uma vazada. É ele que deixa ela para trás, sem não ter nada ali, obviamente, na tentativa da sobrevivência, assustado, mas da mesma forma, poderia ser, vendo nesse sentido, que eles estavam lá, realmente, pareceu um ser estranho, que a gente nunca viu aqui, vamos tocar e tentar afugentar ele para lá. Tanto que aparece pegando na calça, pegando na mão, pegando na caixa de fósforo, é sempre superficial. Isso, a ideia de parcialidade, né? Eu vi que o Arthur falou ali no chat que a gente precisa de uma máquina do tempo para falar com o Elzo e tirar todas as nossas dúvidas sobre a história. Aí ele não vai falar nada, vai se dar um miguezão e ele fica boiando na história. A gente chega e entrega para ele o livro dele. Enfim. Pior é se ele falar, não é nada disso. Isso? Não foi nada disso que eu pensei. Vocês estão tudo louco, da onde vocês vieram com essas ideias? Eu sabia que a humanidade ia ser destruída. Isso.
Têmpora Criativa, arte ao alcance de todos.